Hoje eu estou recebendo o Roberto Pinheiro, que é CEO da MyDoor, uma plataforma e uma solução para você encontrar segundas residências a partir de conceitos de alto padrão, algo que pode ser super interessante no mercado imobiliário. Ele tem toda uma inteligência por trás e ele vai apresentar um pouco mais sobre isso. Então, Roberto, primeiro obrigado por ter separado esse tempo para a gente conversar. A primeira pergunta que eu trago para você é, primeiro conta um pouco da tua trajetória, para que todo mundo te conheça um pouquinho melhor, e apresenta, melhor do que eu fiz agora, a MyDoor, para todo mundo entender o que de fato vocês estão fazendo no mercado. Maravilha. Prazer estar aqui, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Contando um pouco da minha trajetória, eu sou engenheiro civil, trabalho no mercado imobiliário há 25 anos. Comecei a trabalhar no ano de 2000 como engenheiro de obra na época. Trabalhei alguns anos aí em várias obras, entreguei alguns empreendimentos. Depois eu comecei a ir mais para o lado de negócios, fui fazer um MBA de administração de empresas para ficar mais ligado nessa parte de negócios. E fui trabalhar na área de terrenos, novos negócios de uma incorporadora tradicional aqui em São Paulo. Fiquei muito tempo lá. Foi onde eu tive muita bagagem, muito contato com a área de desenvolvimento de negócios, novos produtos, novos terrenos, novos lançamentos, vendas, marketing. Então eu fiquei muito tempo lá. E saindo dessa empresa, eu fundei uma incorporadora minha, fiz alguns lançamentos e depois tive um convite para trabalhar numa empresa do mercado de hospitalidade e hotelaria. E foi onde eu tive muito contato com essa parte de serviços, experiências, o mercado de compartilhamento, que ajudou todo no embasamento para depois a gente fundar a MyDoor, né? Então eu tive um background muito grande de mercado imobiliário, mas no final ali esse contato com a parte de serviços, experiências e o mercado de compartilhamento. E aí foi quando teve eu tive a ideia da MyDoor ali, que foi ali no pós-pandemia, onde o mercado de segunda residência, casa de praia, casa de campo, estava muito desregulado, tava um negócio, uma loucura, né? Os preços no começo caíram, depois eles subiram 2, 3 vezes em algumas regiões. Então é um mercado que é um objeto de desejo, né? Que todo mundo quer ter uma casa de praia, quer ter uma casa de campo, mas acabava que o custo de aquisição muito alto, o custo de manutenção também estava muito alto. Comecei a enxergar uma oportunidade e encontrei uma empresa americana que estava fazendo isso lá de uma forma super sucesso. Falei, não tem ninguém fazendo isso de uma forma estruturada aqui no Brasil. Foi de onde teve a ideia da MyDoor. Aí, o que é a MyDoor? Uma empresa focada em segunda residência, casa de praia, casa de campo, casa de montanha, de alto padrão, com serviços, experiências e com eficiência financeira. Então a gente, com o crescimento aí do mercado de compartilhamento no Brasil e no mundo, a gente vem para pegar um pedaço desse mercado. Então a gente tem nossos produtos inovadores, então a gente vende nossas casas aí fracionadas para até 8 sócios, e a gente também tem um clube de experiências onde os nossos clientes podem utilizar diversas casas do portfólio. Cara, muito legal. Quando eu escuto a explicação sobre a MyDoor, eu penso logo em custo de manutenção que você muitas vezes precisa ter para manter uma casa de praia, uma casa de campo, né? Eu sou de Recife, moro hoje em João Pessoa, então imagine quantas e quantas casas de praia as pessoas por aqui não querem ter e não têm. E essa é de fato uma dor, né? Manter uma casa é muito caro. E eu acho que o modelo que você entrega, esse modelo que é colaborativo, né, que é compartilhado, mas é um compartilhamento mais controlado, eu acho que você consegue manter essa proposta de alto padrão, mas ainda assim você consegue mitigar vários dos custos, que são os custos e operações complexas para você ter uma casa 100% sua, né. Então, acho que é uma visão bem interessante. E aí, cara, nesse gancho, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho mais nesse mercado, né? Porque, de novo, beleza, eu tô falando de um lugar que, por cultura, existem muitas casas de praia, no interior existem muitas das casas de campo, é normal a gente ver as pessoas falando sobre isso, mas é um mercado que, via de regra, a gente conversa muito pouco nesse meio de tecnologia e inovação, e eu acho que a tua visão pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre que mercado é esse, que recorte do mercado imobiliário é esse, como é que tu enxerga a oportunidade por trás disso que vocês fazem na MyDoor e, obviamente, quais são os desafios de crescimento que vocês também já identificaram. Claro.
Cara, é isso, né, você pegar casa quem nunca quis ter uma casa de praia? Eu sempre falo isso. Todo mundo que você conversar, já pensou em ter, já teve, foi visitar, alugou uma casa e: "Puta, se eu tivesse uma casa de praia", então isso é uma coisa que é um objeto de desejo. Só que quando você vai olhar as dores, você fala: "Porra, é um custo alto para comprar, um custo alto para manter e uma dor de cabeça para gerir". Muita dor, né. Então a solução entra aí. Só que ele vem com um pano de fundo, que é o mercado de compartilhamento, né. Esse mercado de compartilhamento que nos últimos 10 anos ele cresceu mais de 20 vezes, então, é muito comum hoje você encontrar barco compartilhado, helicóptero, avião. E aí esse mercado de segunda residência ele vem chegando, né, então você tem uma pista, assim, você pega um pano de fundo de um mercado de crescimento absurdo nos últimos anos, o modelo como as pessoas têm e utilizam as suas coisas, vem mudando, assim, de uma forma, brutal nos últimos anos, né, então se você pegar exemplos clássicos aí como Airbnb e Uber, que há 15 anos não existiam, e no começo todo mundo era meio reativo, né, que hoje tomaram conta do dia a dia, né, todo mundo usa, assim, corriqueiramente. Então isso é uma coisa que veio para ficar. E quando você vai para esse bens de luxo, barco e avião, e helicóptero já está super disseminado. Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, eh o compartilhamento de barco de aviões executivos é acima de 50%. No Brasil ainda é 5, então assim, ainda tem um crescimento muito grande. Nesse mercado de residências, segunda residência de alto padrão compartilhado, lá já também já está super disseminado. Está chegando, aqui no Brasil. Porque é um mercado muito ineficiente, né. Você pega: "Vou comprar um barco, vou usar esse barco uma vez a cada 2, 3 meses", né. Só que você teve um custo sozinho, você teve um custo de manutenção sozinho, você tem que cuidar do marinheiro, tem que cuidar do tanque de combustível, da manutenção do barco, e para casa é a mesma coisa, né. Antes de fundar a Maidor, a gente fez uma pesquisa, que as casas de segunda residência elas ficam em média 80% do tempo fechadas. Ou seja, você paga 100% para usar entre 10 e 20%, né. E aí quando a gente cria traz essa solução, o nosso modelo você paga de 10 a 20% para usar 100% do tempo que você comprou, né. Então acaba sendo uma inversão, e você traz um modelo muito mais ineficiente. E aí olhando para o futuro, você olhando todo esse pano de fundo e essa tendência, eh, eu enxergo que daqui a 10, 15 anos, tipo, não vai mais fazer sentido você ter uma casa sozinho. Puta, um ou outro, óbvio, vai ter, o cara que vai todo fim de semana, que usa bastante, que quer ter exatamente as suas coisas daquilo, vai manter, mas assim, grande parte do mercado, a tendência é essa, falar: "Putz, cara, vou ter um negócio de uso mais eficiente, né". E tem um fator que eu acho que é muito positivo nesse teu mercado, fazendo um paralelo agora com o modelo Airbnb, é que algumas pessoas podem estar vendo a gente conversar aqui e pensando: "Ah, mas aí por que que a pessoa não aluga o Airbnb?". Porque o Airbnb, via de regra, é uma caixinha de surpresas, né, então você aluga um Airbnb, por mais que seja uma casa de alto padrão, mas no final das contas você não sabe o que é que você vai encontrar lá, né, a experiência de fato ela só acontece quando você abre a porta e vê o que é que tem dentro. No teu caso, eu percebo que essa qualidade, a garantia da qualidade, ela é um padrão. Então, ó, se você tá nesse compartilhamento de casa, você sabe exatamente o que esperar, você sabe exatamente qual é a estrutura, você sabe exatamente o que é que dá e o que não dá para fazer dentro da estrutura que você tem ali. Então, eu acho que isso também cria uma relação de custo-benefício, de percepção de valor muito mais alta e com nível de garantia muito maior do que o modelo Airbnb, por exemplo. E tem também a questão do patrimonial, né. Se você pegar o mercado imobiliário, desde sempre, tá, se você vai conversar com gente que fala que é melhor você comprar, tem gente que fala que é melhor você alugar. Então o mercado de compra e venda, o mercado de locação, já é consolidado, sendo que esse mercado de locação ele por temporada, ele é um pouco mais recente, né. Então isso é um negócio que já acontece. Aqui na Maidor, quando você compra uma fração de uma casa, você vai ter essa eficiência financeira, não tem dor de cabeça para gerir e o custo é rateado, mas o uso é exclusivo, né. Só que a compra e venda é teu patrimônio. Você comprou ali, ações de uma empresa que é dona da casa, e tá no teu patrimônio, tá no teu imposto de renda, você tá lá.
é um ativo. Eh, no mercado de locação, é um dinheiro que você gasta, né. E aí tem essa questão da curadoria e dos serviços, né. Então, assim, a questão do Airbnb que você falou, de locação de temporada, isso todo mundo usa, eu uso. Só que às vezes tem surpresas boas, às vezes surpresas ruins, né. Então, assim, aqui dentro da Maidor, quando você vai para esse lado de comprar a cota da casa, você já sabe o que você vai esperar, já tem um senso de dono, porque você é dono, você é sócio daquele imóvel, você já tem no teu quarto, já tem o quarto do teu filho, tá no seu ativo, então que é um modelo que é o do compra e venda de uma forma mais eficiente. E agora eu criei também um clube de assinatura, onde o cliente pode assinar, pagar uma mensalidade e ele recebe as moedas Maidor para alugar. E aí eu crio um modelo de locação, mas mantendo o meu DNA de curadoria imobiliária, serviços, experiências e vantagens financeiras. Então, através de uma locação, ela fala com o concierge, organiza a agenda em diversos destinos no Brasil e fora do Brasil. Então a gente cria esse ecossistema, né, que tanto o compra e venda quanto o aluguel, um retroalimenta o outro. Às vezes o cara que começa a alugar, ele gostou de uma casa específica, ele pode comprar e ficar sócio dessa casa. Então a gente cria esse ecossistema. Legal, então para a gente consolidar a visão de modelo, o teu modelo é atrair investidores imobiliários, né, pessoas que queiram fazer esse investimento, e tornar essa relação também cauda longa com o serviço, né. Então, além do cara fazer a compra do ativo, ele tem ali uma recorrência por serviço de manutenção e requalificação É, daquela residência, certo? certo. Ele vai encontrar um ativo, um imóvel, de uma empresa especialista nisso, em alto padrão, que já fez essa escolha do melhor imóvel, do melhor condomínio, da melhor casa, planta, tudo, e ainda tem essa questão do serviço e administração da casa. Boa, boa. Nessa linha ainda, Roberto, só para a gente também trazer a visão de desafios de crescimento hoje, como é que tu enxerga isso, cara? Como é que a Maidor, aí eu vou dar números aleatórios aqui, mas como é que a Maidor pode triplicar o número de imóveis vendidos a partir de agora? Então, como é que tu enxerga o desafio de crescimento? Como é que tu enxerga o posicionamento da Maidor no mercado? Como você mesmo disse, é um modelo que está entrando e ganhando força no Brasil agora, então imagino que tem muito também do processo de reeducar esse investidor imobiliário para ele entender o que ele está fazendo. Então conta um pouquinho mais desses desafios de crescimento. Sim. Tem o desafio de modelo, de educar o mercado, que é isso que você comentou, e eu percebo que nos últimos 3 anos e meio que a gente está com a Maidor rodando, eh a aceitação ao modelo o crescimento foi absurdo ano a ano, então isso é um negócio que a gente já vê que está mudando. Mas assim, ainda tem algum preconceito, eu vou dividir a minha casa, vou dividir o travesseiro, vou dividir o quarto, vou dividir, o sofá, só que a pessoa já usa hotel, ela já fica em locação por temporada, então assim, querendo ou não, ela já compartilha. Então isso é um paradigma que é fácil de você quebrar, né, você fala: "Ah, mas tá bom, mas eu não paguei". Mas tá bom, ok, você pagou, você tem no patrimônio, e você vai usar tantos dias por ano referente à participação que você comprou. É proporcional, você comprou 10%, você vai usar 10%, comprou 20%, você vai usar 20%. Então, assim, é proporcional ao que você pagou. Então, assim, essa quebra de preconceito, a gente aos poucos tá fazendo essa reeducação, porque a pessoa já compartilha, só que daí quando ela para pra pensar: "É verdade, já fico em hotel. Ah, fiquei naquele hotel de 5 estrelas", você acha que só você que dormiu naquele travesseiro? Não, né. Então assim, isso é um negócio que a gente organiza e aí no uso a gente tenta ser da forma mais personalizada possível, então a gente monta a casa específica para um cliente, a gente sabe os gostos, experiências dele, gosto de tal cerveja, de tal carne, de tal comida, de tal aperitivo, então a gente busca dar essa personalização quando, a pessoa vai usar. Então, em termos de educação do mercado, a gente já está fazendo, a gente vê que tem uma melhora, mas é um trabalho diário, é um trabalho diário. Então, quanto mais referência e autoridade a gente trouxer, mais a gente vai crescer. E o outro desafio é a questão da hospitalidade, né. Isso é uma coisa que no começo da Madora eu falei: "Cara, vou expandir para um monte de lugar, vou achar os parceiros", só que aí você trabalhar pulverizado e manter a qualidade é meio complicado no começo. Então eu acabei concentrando um pouco mais a operação, hoje minha operação está mais concentrada em São Paulo e Bahia, a gente tem algumas coisas no Ceará e tem outras operações do clube em diversos lugares, mas até fora do Brasil, mas também via parceiros.
E aí concentrar mais essa operação, trabalhar mais casas no mesmo destino, no mesmo condomínio, no mesmo quarteirão, aí eu consigo fazer uma gestão mais assertiva, mais eficiente, manter essa minha curadoria, essa minha qualidade no atendimento, então para depois a gente crescer organicamente. Então, essa é uma coisa que a gente está dentro do MyDoor Homes, que é a compra das cotas acionárias, é esse modelo. E dentro do MyDoor Club, a gente trabalha muito mais esse negócio do clube, esse clube de assinatura, a gente trabalha muito mais a questão de achar um parceiro certo, ou um proprietário certo, que a gente já fez essa curadoria certa da casa, a gente viu quem é o funcionário que vai atender, eu tenho a concierge que coordena esses funcionários para a gente manter essa qualidade de serviços. Cara, muito legal. E de fato é uma operação que para crescer, você tem que crescer de forma muito inteligente, né, porque se você for cobrir só o litoral brasileiro, você já vai ter que ter uma operação 15 vezes maior do que a que você tem hoje tranquilamente. Exatamente, porque você imagina, por exemplo, quando você vai fazer gestão de um hotel, por exemplo, um hotel, você pega lá, tem 100, 200 quartos no mesmo lugar, né? Aqui, se eu pegar uma casa em cada lugar, é uma gestão muito mais difícil, né? Menos eficiente. Exatamente. Mas também é uma forma de você cresce enxergando muito o mercado imobiliário, né? Então, por que que eu vou São Paulo e Bahia? Porque talvez a Bahia tenha esses elementos do mercado imobiliário que justifica levar esse esforço de atração de clientes, investidores para lá, né? Então, tem essa questão também da tua experiência prévia te facilitar essa análise do mercado imobiliário, dizer: "Cara, eu vou para cá primeiro, depois eu vou para lá, e depois eu vou expandir de tal forma". Então eu acho que isso tem muito desse histórico implementado na estratégia. Roberto, eh vocês fizeram uma captação no início da jornada da MyDoor, uma captação para você de fato entrar no mercado, iniciar a operação. Você comentou antes da gente começar a gravar que está planejando já uma próxima rodada. E eu sempre trago essa pergunta para cá porque cenário Brasil, captação de investimento em soluções de inovação, soluções tecnológicas, não é trivial, não é fácil você levantar investimento. Então, sempre que eu converso com fundadoras ou fundadores que captaram ou pretendem captar, eu sempre trago uma questão que é, na tua visão, quais os aprendizados, o impacto da primeira captação que você fez no negócio e o que é que você projeta enquanto próximo nível do negócio com uma próxima captação, né? Qual é a relação entre a captação e os saltos de crescimento da MyDoor? Sim. A gente fez uma rodada logo no começo, ali eu fundei a Maidora ali no final de 21, e aí a gente ia mais ou menos no meio de 22, a gente fez uma captação inicial para começar, a rodar, né. E o meu modelo de compra de casas naquela época era do modelo asset light, então assim, a necessidade de capital é muito mais para investimento na empresa, em plataforma de tecnologia, marketing, time, eh, para crescer. Então você não é uma captação tão alta, porque se fosse pensar nos ativos, né, aí você vai para um valor, muito maior. Mas assim, eu acho que aprendizados, você trazer gente que é do ramo, que vai te ajudar, eh em al em alguma coisa, num conselho, num acesso, num contato. Então isso é uma coisa que a gente fez lá atrás e que agora nesse planejamento agora tô buscando essa questão do smart money, mas assim, não só do smart money na palavra bonita, né, mas assim, alguém que vai me ajudar nessa questão de prospecção de ativos, que vai me trazer ferramentas, eh, de funding, que vai me ajudar a crescer de uma forma orgânica, que vai trazer, aptidões que eu posso melhorar, que ele já tem na empresa dele ou no dia a dia, dele. Então, assim, eu acho que características complementares às que eu já tenho e também essa questão de que vai me ajudar nessa expansão, tanto na forma de conselho quanto, contato, funding, tudo isso. Cara, isso também é um ponto muito legal, mostra maturidade na visão do investimento como algo que precisa ser mais do que o dinheiro, né? E eu acho que no teu mercado isso é ainda mais evidente, né? Então, pessoas que atuam no teu mercado, pessoas que entendam a dinâmica desse mercado, é fundamental serem as prioridades Sim, na hora de atrair uma próxima rodada, porque querendo ou não,
o teu mercado e a execução da tua solução tem um timing específico e tem um processo específico que é diferente se a Maidor fosse uma empresa 100% software, né. Então assim, se eu sou um SaaS de aluguel por temporada, isso tem uma dinâmica. Outra coisa é você atrair o perfil investidor, entender quais são as condições dele adquirir aquele ativo, você fazer a parte de hospitalidade, você fazer a gestão da logística dessas pessoas circulando dentro do imóvel, né, então existem diversos Gestão fatores que gestão de agenda, realmente isso é exato. um Eu desafio. imagino que isso, quando você olha ali para uma casa de praia na virada de ano, e quando você olha para uma casa de campo na metade do ano, né, o calor na busca pela praia e o frio na busca pelo campo, eu imagino que essas agendas elas não sejam lá Sim, muito triviais sim. para serem É, coordenadas, né. a regra tem que estar bem clara, né, então a pessoa quando compra tem que saber como que o negócio roda, como que funciona a alta temporada, média temporada, então isso a gente tem isso super bem desenhado, com bastante benchmark que a gente fez no Brasil e fora, para o negócio ficar organizado. Boa, boa. E cara, pra gente caminhar aqui pra fechar o nosso papo, é um papo rápido mesmo. A ideia é essa, a gente pegar aí um pouco da tua experiência, compartilhar um pouco com as fundadoras e os fundadores que acompanham esse conteúdo aqui. E essa pergunta eu volto pro Roberto, na visão de, cara, para você, qual é o papel de um CEO, de um fundador de uma empresa como a Maidor? Quais são as responsabilidades que você tem que ter na mesa ali todo dia, e qual a influência de um cara como você para consolidar o negócio, desenvolver, fazer com que essa empresa de fato seja cada dia mais relevante e competitiva? Cara, eu acho que você ser empreendedor, fundador, startup, mercado novo, modelo novo, a primeira questão é a resiliência, né, então você tem que, putz, saber aguentar a porrada, voltar, mudar de rota rápido, saber trazer novo produto, eh, não levar as coisas para pessoal e ficar pensando 100% na empresa. Então isso é uma coisa que eu faço isso o tempo todo, é pensar 100% na empresa e em todos os, para todos os lados, né, seja na parte de, funding para a empresa, trazer novos investidores, na parte do relacionamento com os investidores que eu já tenho, relacionamento com os clientes que eu já tenho, relacionamento com o time, a parte operacional de negócio, né, então, por exemplo, eu tenho uma vertical aqui de novos negócios que eu que toco pessoalmente, eu não tenho ninguém que me ajuda, é eu que toco de trazer terreno novo, casa nova, negociar, fazer fazer contrato, fazer tudo isso daí. Então você tem toda essa parte, tanto a parte operacional, a parte de gestão e a parte de relação. Então numa startup você acaba fazendo tudo, né. Você não tem os departamentos, né. Quando você vem de uma empresa grande, tá bom, tem o cara lá que toca o financeiro, tem o cara que toca relações com investidores, o outro que toca novos negócios, o outro que toca, vendas. Acaba que numa startup você olha para tudo, né, então cada hora você tá com um chapéu e você tem que ter os aprendizados, você tem que trazer alternativas e pensar rápido, né, não tem muito tempo para ficar de bobeira, né, tem que tomar as decisões rápidas. Muita decisão, assim, às vezes você tem que tomar decisões sozinhas, às vezes eu compartilho, eu tenho equipe braço direito aqui, que me ajuda, que no dia a dia, na troca de ideias, mas tem muita decisão que você acaba tomando sozinho, então às vezes eu vejo gente falando: a vida do empreendedor é solitária, né, você tem que tomar certas decisões, você acaba tomando sozinho. Então, é isso, vai ter que ter muita resiliência, força de vontade, saber que puta, vai ter um dia que as coisas vão dar tudo errado, mas no outro dia vai dar certo, e vice-versa, né. Então nunca ficar muito abalado no dia que deu errado, e nunca ficar tão feliz, assim, no dia que deu certo, porque no outro dia a coisa inverte e nessa balança você vai tocando a vida, né. Isso é muito legal porque quando a gente e aí só um paralelo com a pergunta de investimento, né, quando a gente fala sobre investimento, a gente fala muito sobre perfis investidores dispostos ao risco. Só que, cara, ninguém toma mais risco todo dia do que o fundador, pô. É isso. Cara, tomar uma decisão rápida porque tem que ser tomada, é você tomar a decisão e cruzar os dedos para ter sido a decisão certa.
E se for a decisão errada, tá pronto para tipo, arregaçar as mangas e beleza, foi errado, vamos ajustar, né. Então, esse ciclo de você estar disposto ao risco, mas é um risco voltado a: "Cara, se eu acertar nessa decisão, a gente dá um salto". A gente se mantém vivo, a gente se mantém crescendo, a gente traz uma nova oportunidade, e manter as pessoas do negócio alinhadas a essa visão, eu acho que é um desafio que só fundadoras e fundadores conseguem ter como responsabilidade, conseguem ter como papel, né. Então, você hoje está num momento de negócio que você, como você colocou, você precisa estar conectado operacionalmente a diferentes áreas. Talvez daqui 5 anos, você já não esteja mais dentro de tantas áreas operacionais, você pode estar como o cara de novos negócios, como o cara das novas oportunidades, e você tem uma estrutura dentro que lidera as outras ações. Mas até essa evolução chegar, até esse momento chegar, cara, o fundador ele tem que estar ali, tem que apertar isso aqui, tem que apertar isso aqui, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E eu acho que você traz muito disso, talvez até pelo tempo que você tem de mercado, pela experiência que você tem, seja empreendendo, seja trabalhando em outros ambientes. Eu acho que isso é legado de histórico profissional, cara. Dá para perceber na sua fala muito, cara, é muito centrado, é muito objetivo, é muito clara a forma que você enxerga o mercado, o próprio negócio. Então, eu acho que isso tudo é muito positivo para a Maidor e, obviamente, para as pessoas que estão fazendo a Maidor com você. Sim, 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 cara. Cara, e assim, acho que foi muito legal conhecer tua história, conhecer um pouquinho da tua trajetória. A ideia do Papo de Founder, como eu disse, é ter esse compartilhamento, é fazer com que outras empreendedoras e empreendedores tenham outras referências de quem está empreendendo, né? Então a gente acaba, quando fala de empreendedorismo digital no Brasil, a gente sempre volta para uma meia dúzia de nomes que, beleza, tem a sua história, mas a gente precisa ter outras pessoas como referência. Eu acho que o meu papel aqui é estimular isso, fazer com que as pessoas conheçam outras empreendedoras e empreendedores. E hoje eu te agradeço por ter sido você, por você ter separado esse tempo aqui para conversar comigo. Para quem assistiu a gente até aqui, minha recomendação de sempre: aqui na descrição e no texto complementar desse vídeo tem tanto o LinkedIn do Roberto quanto o site da Maidor. Vale a pena acompanhar ambos para saber o que é que eles estão fazendo, para onde eles estão indo. Esse mercado de nicho de produtos de alto padrão tem se tornado cada vez mais relevante no Brasil, então é bom acompanhar esse movimento, é bom entender para onde esse mercado, esse grande mercado está indo e, obviamente, que você possa nos ver ou ver próximos episódios do Papo de Founder que eu vou soltar sempre às quintas-feiras por aqui na Camelo News. Valeu e a gente se vê em breve. Abraço. Valeu, Luiz. Obrigado pela oportunidade, muito legal o papo. E acompanha a Maidora aí, Instagram, Boa. site, no LinkedIn. É isso aí. É isso aí. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço.